Agora vai. Pronto, tá gravando. Obrigado, viu, Não Tereza? precisa editar nada. Apareceu aqui que está gravando. Pronto. Obrigado, gente. Então vamos começar. Sim, tá entrando. Estão vendo a minha apresentação? Ótimo. Mas acontece, né? Então, hoje a gente vai falar de mutação de DNA. O que eu tentei fazer o máximo possível aqui foi enxugar, para falar o basicão para vocês entenderem, e fornecer alguns materiais extras e uma lista de exercícios. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. E uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, por favor, é que fiquem à vontade para ligar o microfone e me interromper, tá bom? Então, eu vou tentar levar isso aqui como se fosse uma sala de aula normal, apesar de ser estranho dar uma aula só para a tela do computador, principalmente porque eu não estou vendo vocês, né? Mas, vamos lá. Antes de começar essa aula, eu sempre faço uma pergunta. O que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam, quando eu falo, ou quando alguém fala em mutação? Vou esperar alguém ligar o microfone e me falar. Vamos ver. Aleatoriedade, professor? Oi? Aleatoriedade. Isso é uma boa palavra que define mutação. Apesar de que muitas vezes a gente pode, muitas vezes não, a gente pode fazer algumas mutações induzidas, mas geralmente elas são aleatórias, né? E, pensando, por definição, o que é mutação, né? Mutação nada mais é do que uma modificação súbita e hereditária em um fragmento de DNA, certo? E eu pergunto para vocês, mas eu não vou esperar a resposta. A gente tende a pensar que a mutação é sempre uma coisa ruim, né? Mas a mutação não é necessariamente uma coisa ruim. Por quê? Porque a mutação, ela garante que nós tenhamos variabilidade genética, certo? Um indivíduo que possui aquela forma alterada do gene, certo? Nós temos dois tipos de mutação. As mutações cromossômicas, que são também chamadas de aberração, né? E as mudanças nos genes individualmente, as mudanças pontuais. E essas são as mutações que a gente vai discutir hoje, certo? A gente tende a diferenciar sistematicamente isso, as mutações pontuais, ou as mutações em genes individuais, como mutações, e as cromossômicas como aberrações. Então, hoje nós vamos focar nas mutações e deixar as aberrações cromossômicas para a próxima aula, certo? Bom, as mutações acontecem, elas estão acontecendo a todo momento, elas são necessárias, como eu falei para vocês, mas nem sempre as mutações, elas levam a gente a uma mudança expressiva no fenótipo, tá? Quando essas mudanças expressivas na expressão do gene ou uma mudança expressiva no fenótipo acontece, esses indivíduos têm um problema no seu valor adaptativo ou no seu fitness, que a professora Tereza, não sei se ela já falou, mas ela vai falar para vocês, em genética quantitativa, mas é na capacidade do indivíduo de sobreviver em um determinado ambiente, certo? Esse indivíduo tendo problemas de sobrevivência, eles são naturalmente eliminados por seleção natural, certo? Mas é importante lembrar que nem sempre uma mutação ela é deletéria para o seu portador. Muitas vezes ela é silenciosa e em outras vezes ela ainda pode melhorar o valor adaptativo do indivíduo, tá? E é importante a gente lembrar que as mutações, elas são fontes básicas de variabilidade genética. Imagina, se não tivesse
mutação, todos os organismos seriam iguais, ou apresentariam apenas uma expressão, apenas um fenótipo. Certo? Bom, pensando agora mais detalhadamente nas mutações, nós temos as mutações espontâneas, que elas são resultados de interações aleatórias com o ambiente, né? Ou elas acontecem, né, nas funções celulares normais. Ou nós temos também as mutações induzidas, que são aquelas que são que acontecem devido a agentes mutagênicos. Bom, a primeira e mais importante, os primeiros mais importantes tipos de mutação são as mutações de ponto. É quando acontece uma única modificação num único par de base. Ela pode ser uma substituição, uma troca de uma base, uma adição ou uma deleção, certo? Nessas mutações de ponto, nós vamos dividir da seguinte forma. A primeira são de uma base por outra do mesmo grupo, ou seja, trocar uma purina por uma purina ou uma pirimidina por uma pirimidina. Já a transversão é quando você tem a troca de uma base por outra de outro grupo, ou seja, você troca uma purina por uma pirimidina ou uma pirimidina por uma purina, certo? É bom lembrar que elas têm, a gente vai falar daqui a pouco em termos de alterações fenotípicas, né, devidas à mutação, que tanto a transição quanto a transversão, elas podem alterar o RNA mensageiro, né, e, consequentemente, gerar um problema ou uma vantagem para o fenótipo do indivíduo. E nós temos aqui os indel. Indel é uma inserção ou uma deleção. Na verdade, a gente chama de indel porque a gente não sabe realmente se foi uma inserção numa fita do DNA ou uma deleção na outra, certo? Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, um pouquinho mais de detalhes. A inserção ou a deleção, elas são um pouquinho mais graves do que as transições, porque elas causam, obrigatoriamente, uma alteração na fita de leitura, tá certo? Pessoal, até aqui tudo bem? Posso continuar? Tudo bem, professor. Tudo sim. Tá, por favor, sintam-se à vontade. Se vocês não me interromperem, eu vou fingir que está tudo acontecendo normalmente, tá? Mas eu vou tentar parar de vez em quando. Bom, gente, o tipo mais frequente de mutação é a mutação do tipo SNP, ou polimorfismo de nucleotídeo simples, certo? Isso acontece quando você tem uma substituição de um nucleotídeo com uma base nitrogenada por outra com outra base. Se você olhar aqui, ó, você tem a sequência C, GC e os seus pareados, né? O SNP é a troca de apenas uma dessas bases, certo? Então, nesse caso, durante a replicação, talvez, aconteceu uma mutação e esse G, essa guanina, se foi replicada como uma adenina, certo? Então, o tipo SNP, que é o Single Nucleotide Polymorphism, ele é a troca de uma única base. E esse, obviamente, é o tipo de mutação mais frequente. Mas aí vocês vão perguntar, professor, acontece isso geralmente, isso é necessariamente um problema? Não, como todo tipo de mutação, o SNP não é necessariamente um problema. Ele pode ser uma mutação silenciosa, que nós vamos falar agora sobre isso. Bom, vamos pensar então nas consequências moleculares das mutações de pontos em regiões codificantes. Nas regiões codificantes, ou seja, naquelas regiões que sintetizam proteínas, sintetizam aminoácidos, consequentemente uma proteína, é óbvio que a gente consegue pensar que, por exemplo, elas vão ser mais importantes, mas a gente vai entrar nas não codificantes daqui a pouquinho, tá? Bom, primeira consequência molecular da mutação de ponto são as mutações sinônimas. O que são isso? Na verdade, aconteceu uma troca daquela trinca, mas na hora da formação do aminoácido,
aquela trinca codifica o mesmo aminoácido. Então, apesar de elas terem uma sequência diferente, elas codificam o mesmo aminoácido. Tá certo? Pensando de outra forma, nós temos as mutações nonsense, as mutações de sentido trocado ou as mutações não sinônimas, são a mesma coisa, tá certo? E elas são uma mutação em que a troca daquele ponto, daquela base, ela vai gerar um aminoácido diferente, certo? E nesse caso, nós temos as mutações nonsense conservativas e as nonsense não conservativas. As nonsense conservativas são aquelas que produzem um aminoácido do mesmo grupo, e as não conservativas que produzem aminoácido de um grupo químico diferente, certo? Até aí tudo bem? Vamos lá. Então, nós temos ainda um outro tipo de consequência molecular, que são as mutações sem sentido. Tá? As mutações sem sentido, elas são aquelas que criam um stop codon, um códon de terminação. Vocês conseguem pensar na importância dessa mutação? Alguém se habilita a falar por que essa mutação é importante? Porque pode levar a parada de algum processo metabólico, alguma proteína não vai ser produzida, e aí aquele processo metabólico não vai acontecer. A matriz de leitura, na hora da transcrição e da tradução, a matriz de leitura ela não vai ser completa. Você vai ter um stop codon antes. Então, a proteína que ela vai gerar vai ser uma proteína completamente diferente, com uma função completamente diferente. Então, uma mutação sem sentido é uma mutação de extrema importância. Ela é um tipo de mutação que pode ocasionar a redução do valor adaptativo do animal, do fitness do animal. Certo? Eu falo animal, gente, mas genética se aplica essa alteração do fitness, ela se aplica tanto para plantas, bactérias, micro-organismos e animais. Tá certo? Bom, aí a gente pensa nas regiões não codificantes, né? Vamos pensar nas duas principais regiões não codificantes, que são a região promotora e os introns, né? Só para vocês terem uma ideia, contar uma história, quando eu fiz mestrado, só alguns bons anos atrás, eu defendi mestrado em 2005, faz bastante tempo, eu trabalhei com intron, com mutações em intron, né? E na época a gente considerava que o intron era DNA lixo. Bom, o que acontece quando a gente vai fazer a tradução e a transcrição, né? Transcrição e tradução. Vai acontecer o splicing, né? Os introns vão ser retirados e a gente vai ter a formação da proteína baseada exclusivamente nos exons. Vocês lembram disso lá da biologia molecular, né? Aí, então, a gente pensava assim, se acontecer uma mutação... Alguém queria perguntar? Me interromper? Escutei um barulho? Vamos continuar. Então, a gente pensava que o intron era o DNA lixo. Então, a gente não dava muita importância para isso, né? Mas o que acontece? Uma mutação em intron, a gente sabe mais recentemente, que ela altera a recomposição do RNA mensageiro. Por quê? Porque o splicing que aconteceria, ele pode não acontecer de forma correta. Então, ele pode afetar, sim, a expressão daquela característica. Tá? De forma análoga, a gente pode falar que uma mutação numa região não codificante, como a região promotora, ela pode criar ou afetar um sítio que funciona como um sítio de ligação para fatores de transcrição. Ele não produz a quantidade exata ou ideal de RNA mensageiro e de proteína, tá certo? Então, ele afeta a expressão da proteína também. Então, tudo que a gente achava até 1 ou 2 décadas atrás de que regiões não codificantes eram DNA lixo, principalmente os introns, né? Hoje em dia a gente sabe que não, as mutações que acontecem em introns também têm uma importância
principalmente porque a gente descobriu, a gente não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eu digo os geneticistas, descobriram que uma mutação in intro, principalmente, pode acontecer de não causar, de o splice não ser feito corretamente. Tá certo? Posso continuar? Pode? Gente, me desculpem a foto de livro. Me desculpem uma foto de livro, mas é o que eu consegui para colocar aqui, mas eu prometo que eu vou melhorar isso. Então, aqui, ó, tem alguns tipos de mutação. Aqui, todos esses que eu falei para vocês, das consequências moleculares das mutações, né? Então, aqui eu tenho... A setinha não está aparecendo, está aparecendo. Aqui eu tenho o indivíduo selvagem, né? Que não tem nenhuma mutação. Então, aqui tem o códon 1, que codifica treonina e assim por diante, né? Uma mutação sinônima, por exemplo, aqui no códon 3, eu tenho aqui um AGA, e aconteceu uma mutação e ficou AGC. Por que essa mutação não tem uma importância tão grande? Porque ela é uma mutação sinônima, ou seja, a mudança na sequência desse códon produziu o mesmo aminoácido, a adenina. Certo? Se você pensar que aqui no selvagem tem um A, um G e um A, e eu passar para um um triplo A, não codifica mais a adenina, ele codifica lisina. Então, ele mudou a sequência de aminoácidos. Certo? Bom, aqui é muito mais difícil da gente reparar, porque a gente precisa lembrar dos grupos químicos, dos aminoácidos, mas que agora, nesse momento, não tem importância para a gente. Uma mutação de sentido trocado, que é conservativa, ela produziu a adenina e a lisina, que são do mesmo grupo químico. E esse aminoácido não é do mesmo grupo da adenina. Então, a gente chama de mutação de sentido trocado. Já uma mutação sem sentido é aquela que cria um stop codon. Então, a gente criou um stop codon aqui, ele fez a treonina, e a partir daqui, isso é um stop codon. Então, é uma sinalização para a DNA polimerase parar de sintetizar DNA. Certo? Então, aqui é uma mutação sem sentido. Certo? Bom, vamos lá. Vamos pensar nos mutantes agora em nível molecular. As mutações espontâneas, como eu falei para vocês, elas acontecem geralmente, elas são as mais comuns demais, assim, sem dúvida nenhuma, são as mais comuns que acontecem sempre, o tempo todo. As mutações espontâneas são aquelas que ocasionam erros na replicação do DNA, que são ocasionadas, por erros de replicação do DNA. Tá certo? Ou por algumas lesões espontâneas, diferentemente das mutações induzidas, que elas podem acontecer basicamente dessas 4 formas. Né? A gente pode ter uma incorporação de análogos de bases, um mau pareamento específico, pode ser causado por agentes intercalares ou danos de bases. Eu vou falar aqui rapidamente sobre cada um desses tipos para vocês. Bom, vamos pensar aqui nas mutações nas mutações espontâneas. O primeiro tipo de mutações espontâneas são os erros de replicação do DNA, né? Então, o que a gente pensa aqui? Ele ocorre se um par errado de nucleotídeo ele for substituído por uma base na hora da replicação, e aconteceu uma transição ou uma transversão. Certo? Só para vocês terem uma ideia, nós temos várias formas de DNA diferentes que são que a gente chama de tautômeros, certo? Eles são isômeros, mas com posições diferentes dos átomos entre eles. A forma ceto é a forma que normalmente está presente no DNA. E a forma emino e a forma enol são formas mais raras. Essas formas imino e enol, elas têm posições atômicas diferentes. O que isso pode fazer?
isso pode causar um mau pareamento de base, ou formar, ou ele criar um sítio para pareamento de outra base. Isso é o que a gente chama de mudança tautomérica, certo? Alguns desses mal pareamentos, né, a gente tem o erro da replicação e os mal pareamentos, eles podem também acontecer quando as bases elas se tornam ionizadas, ela também é um pouquinho mais frequente, certo? Nós temos agora na verdade, três tipos de lesões que ocorrem e que podem causar mutações espontâneas, certo? Pessoal, antes de eu continuar aqui, tá confuso? Querem que eu volte? Por enquanto tá tranquilo. Que é uma sensação terrível a gente não tá vendo vocês, porque pelo menos tá ótimo, porque na sala de aula a gente vê a cara de satisfação. Aqui a gente não consegue ver, dá uma agonia na gente. Falando então das mutações espontâneas e agora das lesões espontâneas, né? Então, elas podem acontecer basicamente Professor, tá travando o seu áudio. Agora aqui travou total, tipo, não vejo áudio nem imagem. Aqui também. Travou tudo agora. Eu acho que deve ter sido lá com o Rafael, gente, porque para mim está aparecendo tudo. Acho que foi lá com ele. Foi ele mesmo, caiu. Caiu. Foi lá. Eu que caí na internet. Eu acho que ele não. Será que ele percebeu que ele caiu? Ele tá fora. Acho que percebeu. Porque acho que essa é a página. Ele sai, prof. A câmera dele sai quando cai. Ele percebe na hora. Ô, bichinho, coitado. Essa aula não tá a fim de rolar. Deus não tá querendo hoje. Tadinho dele. Ele vai ficar traumatizado com a gente, viu? Professora, eu podia ligar para ele, falar para gravar e postar a aula depois.
Porque acho que a internet dele tá muito. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ele. Será que a internet dele tá completamente? Eu não sei, peraí, deixa eu falar com ele aqui. Gente, não está atendendo. Eu vou. Querem que eu vá corrigindo o exercício para ver se ele consegue dar um jeito enquanto isso? Pode ser, É, professora. Sim. Tá, deixa eu botar a apresentação aqui. Ah, ele está chamando. Oi, Rafael, você caiu? Oi, Rafael, você caiu? Você dá muito tempo que você não está aqui. Não, tá certo. Estou esperando, então. Tá bom. Tchau. Eu não disse, gente, ele não sabia que tinha caído. Ele vai entrar de novo. Nossa, tadinho. Gente, eu tô dando aula normalmente até agora. E agora para saber onde eu parei? Nas mutações, você estava falando da classificação. Meu Deus. Mostra aí os slides que eu digo onde é que é. Nossa, estava terminando quase já. Tá carregando a minha apresentação? Eu tô colocando Não. aqui agora. Ainda não. Agora não. Não carregou, tá carregando agora. Vai dar Agora tudo certo agora, hein? Volta. Já tinha falado aqui? Não, estava antes. Volta um pouco. Eu falei a aula toda. Volta. Aí. Aí. Não, para. Meu Era Deus. essa? Não, o outro. É o da frente, eu acho. Não, Mais esse para. aí. Não, volta. É esse. Volta. Não, esse. Então eu vou começar tudo de novo aqui, tá bom? Tranquilo, professor. Ô, gente, que aula estranha foi essa? Vamos lá. Professor, vai pro último ali, a inserção de base. Acho que é onde você tava. O resto, pelo menos pra mim. A inserção de base eu realmente não falei. Eu falei aqui só no mutação sem sentido. Ah, então continua 10. Acho que é bom. Tá certo, então vamos lá. Então, vamos falar agora dos tipos de mutação. Nós temos as mutações espontâneas e as mutações induzidas, tá certo? Nós vamos detalhar. Agora, alguém manda mensagem no grupo aqui para mim, vou deixar o celular do lado se eu cair de novo, tá?
Então tá, nós vamos falar dos tipos de mutação. Nós temos as mutações espontâneas e as mutações induzidas. As mutações espontâneas, elas podem ser erros na replicação do DNA ou lesões espontâneas. E as mutações induzidas podem ser desses 4 tipos aqui, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Bom, o primeiro tipo de mutação espontânea, o primeiro tipo não, né? Uma das primeiras formas de mutação espontânea são os erros na replicação de DNA. Primeiro, pode acontecer como o próprio nome diz, né? Elas acontecem durante a replicação do DNA. Se a gente pensar aqui, o DNA ele é semelhante, mas ele se apresenta de várias formas que a gente chama de tautômeros. Os tautômeros são isômeros, que eles sempre são funcionalmente iguais, mas eles têm posições atômicas diferentes, e as ligações entre elas, obviamente, que são diferentes. Certo? Bom, então nós temos os tautômeros, que são DNAs, não são mutantes, mas eles são formas diferentes de DNA. Nós temos 3 formas, né? A forma ceto, que é a que está normalmente presente do DNA, e as formas imino e enol, que são formas mais raras. Certo? Só para vocês terem uma ideia, as formas imino e enol, elas têm capacidade de se parear com uma base completamente diferente do que ela deveria. Ou seja, se ela se pareia com uma outra base, ela causa uma mudança na sequência do DNA. E é o que a gente chama de mudança tautomérica. Certo? Uma outra forma, também ainda na replicação de DNA, é que esses mal pareamentos podem acontecer com ionizações diferentes do DNA. Bom, continuando ainda falando de mutações espontâneas, a gente pode ter as lesões espontâneas, tá certo? Elas podem ser ocorrências de danos naturais do DNA, né? Que são basicamente de 2 tipos. Vamos pensar aqui, né, gente? A gente pode ter a depurinação, que é quando uma guanina ou uma adenina, uma perda de uma guanina ou uma adenina, que ela causa a perda da ligação com a desoxirribose. Isso cria um sítio apurínico que permite a inserção de outras bases, certo? Nós temos também a desaminação, que é quando uma citosina perde uma amina e vira uracila. E é lógico que ela causa problemas de pareamentos errados durante a replicação, tá certo? Algumas coisas, uma outra lesão espontânea que pode acontecer é a apuração dos radicais livres, que a gente chama de oxidação. Estão online ainda, gente? Sim, professor. Tá sim, professor. Tá bom, obrigado, gente. Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Acho que pode continuar, professor. Tá certo. Bom, nós falamos aqui das lesões, das mutações espontâneas, e a gente tem as mutações induzidas, né? Bom, as mutações induzidas são aquelas mutações que são causadas por fatores externos, certo? Que a gente chama de fatores ambientais. Bom, quais são os mecanismos de mutagênese? O primeiro mecanismo de mutagênese é a incorporação de um análogo de base. O que é um análogo de base, né? São aqueles compostos químicos que são similares, mas não são iguais, às bases nitrogenadas normais, certo? Esses análogos, eles substituem ou eles entram no lugar de uma base só que como eles têm estruturas químicas diferentes, eles têm capacidade de se parear de uma maneira diferente. Isso pode fazer com que uma outra base, que não deveria ser aquela, seja introduzida, um nucleotídeo seja introduzido, certo? E isso gera uma mutação, uma troca de base, né? Só para vocês terem uma ideia de um exemplo aqui, a molécula 5-bromouracil, ela é um análogo de timina, certo? Ela é uma molécula semelhante à timina. Na forma ceto, né, ele tem capacidade de se parear com uma adenina. Mas já na forma enol, ele tem capacidade de se parear com uma guanina. Então, dependendo da forma que ele tiver,
ele vai se parear com uma determinada base, tá certo? Bom, nós temos alguns mal pareamentos específicos, né? Que são causados por agentes mutagênicos que não são necessariamente inseridos ou incorporados ao DNA, mas eles conseguem modificar a molécula de uma tal forma que ela consiga criar sítios de ligação, ou seja, causar um mal pareamento específico. Por exemplo, alguns agentes alquilantes, eles adicionam uma alquila em muitas posições, em todas as bases, né? E o que acontece? Ele cria, em todos os cantos da base, uma possibilidade de mal pareamento. Tá certo? Então, esse agente alquilante específico, ele vai causar uma mutação que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Tá? E os agentes intercalares, eles são moléculas que copiam os pares de base, certo? E como eles copiam os pares de base, apesar de eles serem quimicamente diferentes, eles são capazes de se intercalar entre as bases nitrogenadas. E isso causa uma modificação na dupla hélice do DNA, certo? Geralmente, geralmente não sempre, esses agentes intercalares, eles não causam uma substituição de base, uma transversão, eles causam, na verdade, uma inserção, ou um indel, né? Uma inserção ou uma deleção, porque eles vão se intercalar na base, criando mais bases, certo? Bom, nós temos, só para a gente terminar aqui, nós temos os danos às bases, né? E um dano muito conhecido que a gente tem, que são por agentes mutagênicos externos, né? O que a gente conhece muito é a luz ultravioleta, né? Ele causa alterações diretas no DNA. Então, você tem uma exposição à luz ultravioleta e essa luz ultravioleta modifica a estrutura do seu DNA. Você já deve ter escutado falar que, lógico, né, todo mundo já escutou falar que tomar sol causa câncer de pele. Mas por que isso acontece, né? Acontece porque nós temos lá os nossos oncogenes e os genes supressores de tumor. Eles geralmente são expressos em equilíbrio, né? Nós temos os oncogenes causando replicação celular e os genes supressores de tumor causando apoptose. O que acontece? Durante a exposição do raio ultravioleta, o gene supressor de tumor, ele pode sofrer uma alteração e ser inativado. E o oncogene continua ativado. Na verdade, qual que é a definição de tumor? Tumor é um crescimento acelerado de célula, né? A gente sempre fala tumor para câncer, mas não necessariamente, é um crescimento acelerado de células. Geralmente, como o oncogene e o gene supressor de tumor estão em equilíbrio, então, esse crescimento acelerado de célula não acontece. Mas se, por exemplo, a luz ultravioleta modificar a estrutura do DNA e inativar, ou causar uma deficiência no meu gene supressor de tumor, o meu oncogene continua funcionando e assim, consequentemente, o indivíduo desenvolve um tumor, certo? Mas por que a gente podia falar isso? Mas por que o sol causa câncer de pele? Porque, na verdade, o gene supressor de tumor, ele é mais suscetível à ação da luz ultravioleta do que o oncogene, certo? Isso é uma das causas, né, gente? Nós temos várias outras causas, mas essa é uma das causas. O gene supressor de tumor, ele é mais suscetível à ação da luz ultravioleta, certo? Bom, gente, era para ter... Eu fui dar uma corridinha porque eu estava com dó de vocês, agora deixa eu voltar para a apresentação aqui. Opa, desculpa, gente, desliguei aqui. Desculpe a minha atrapalhada, mas foi a primeira vez que eu usei esse Google Meet. E agora eu estou aberto a perguntas, gente. Ou sugestões. Ou não, e sugestões, né? A aula sobre gene, aquela parte mais introdutória, vai ser dada na próxima semana? Sim.
Certo. Ah, é verdade, eu falei que ia dar junto com a... Tá certo, é verdade, gente, eu tinha esquecido. Professora, eu só senti um pouco de falta de algumas imagens. Aí eu me confundi um pouco, mas... É que as outras aulas têm bastante imagens, mas a aula de mutação, ela é bem, pelo menos na minha concepção, né, ela é bem cheia de conceitos químicos, na verdade, bioquímicos, né, então não tem muita foto para a gente pôr, né? Nas outras eu coloco as alterações também, as fotos das alterações fenotípicas, mas essa era uma aula especificamente teórica, né? Mas eu vou tentar acrescentar alguns vídeos, eu vou colocar um material extra para vocês de leitura sobre isso, inclusive um material que eu utilizo para estudar para essas aulas também. E eu vi agora alguém perguntando se a aula vai estar disponível no Moodle. Os slides eu já coloquei ontem, e acho que a Tereza consegue colocar agora, né? Vou assim que eu receba, porque demora um tempo até eles enviarem para o Drive, aí eu coloco lá. Maravilha. Pessoal, eu vou continuar o esquema que a Tereza está fazendo das listas de exercícios, tá? Então, eu vou colocar até amanhã. Eu coloco uma lista de exercícios para vocês fazerem também. Vou aproveitar a presença da Tereza aqui e perguntar... Nossa prova é dia 28, né, Tereza? Isso. Nós vamos colocar, o nosso combinado era colocar a prova no Moodle e dar aquele prazo para eles fazerem, né? Isso. Tá, é só para a gente se manter aí no mesmo... Aqui, olhando aqui o cronograma, tá falando que dia 28 vai ser a aula de mecanismos de reparo de DNA. Aí vai ser no mesmo dia ou se, por exemplo, É isso que eu ia perguntar para vocês. Eu posso juntar 2 aulas e deixar o dia da prova só para a prova. Para mim não tem problema nenhum. Mas como a prova tem 24 horas para fazer, eu posso dar aula também. Aí eu pensei, tipo, dar aula e a partir de quinta-feira deixar a prova disponível durante o tempo que vocês imaginarem que é necessário. A gente pode deixar a prova disponível a partir do término da aula. Isso, pode ser. Até a quinta-feira. O que você Sim. acha? Tá ótimo. Tá. Porque eu acho cansativo a gente dar mais de 1 hora de aula nesse ambiente virtual, né? Fica ruim para vocês. Gente, eu juro por Deus, eu fico perdido de não conseguir ver a cara de ninguém. O que a gente mais sente falta é isso, porque a gente não consegue ver a expressão, quer dizer, se o professor olha para os alunos, ele tem que ver a expressão para você saber quando a pessoa está entendendo ou não. Essa coisa de você falar para a tela do computador, você fica assim, oh meu Deus, eu estou falando abobrinhas, eu não sei, porque a gente não consegue ver os olhos das pessoas com aquela cara de que assim, que a gente não está falando nada, né? Quer dizer, E é engraçado que a gente programa uma aula, sei lá, de 1 hora, mas porque a gente está acostumado a programar aquele esquema de aula que a gente sabe que vai ter interação, né? Aí a aula acaba sendo muito mais rápida, porque você não é interrompido, você não está vendo o que está acontecendo com os alunos, né? É bem estranho. É estranho. É estranho. Quem puder, então, a partir da próxima aula, pode ligar a câmera? Pode, por favor. Inclusive, eu ia falar isso, gente, eu estou achando muito estranho não saber quem são meus alunos. O problema, gente, é que quando a gente está dando a apresentação, só nos aparece a nossa tela. Então, a gente não vê vocês, por mais que vocês estejam com as câmeras ligadas. A gente só consegue ver vocês depois da aula. Inclusive, foi por isso que eu continuei dando aula. Porque na minha tela estava aparecendo só o PowerPoint. É isso. É muito ruim essa coisa de não ver. Quer dizer, quando a gente consegue fazer as reuniões e interagir, é ótimo. O problema é na hora que a gente está apresentando, que a gente está falando para uma parede. É como se a gente estivesse olhando para a parede e falando. Ô, gente, e falar para vocês, como que o povo consegue fazer 5 anos de curso EAD? Não sei. Nossa, impossível. Eu não ia conseguir também, não. Impossível pensar nisso. Bom, gente, então eu vou fornecer o material extra para vocês. Gostei da resposta da Chara, na base do ódio mesmo. Na base do ódio. Eu vou continuar um pouco, Rafael, que eu vou corrigir com eles a lista, mas você fique à vontade, você pode ir. Viu? Tá bom, eu vou montar a lista, já vou tentar colocar daqui a pouquinho já para vocês. Tá bom, tá certo. Gente, muito obrigado, desculpa aí atrapalhar. Semana que vem eu vou tentar fazer direto pelo Google Meet, tá? Tá joia. Qualquer coisa. Professor, dá tempo de tirar uma dúvida ainda? Oi?
Dá tempo para o senhor me explicar uma coisa ainda? Claro, claro. Mutações induzidas. O senhor podia explicar de novo o mau pareamento específico e os agentes intercalares, por favor? Tá. Vai ter o projeto para você? Na verdade, eu estou com o slide aberto aqui, então não precisa, não. Tá. A diferença, vou tentar te explicar falando a diferença entre eles, né? Bom, no mau pareamento específico, o que vai acontecer? O agente mutagênico ele não vai ser incorporado ao DNA. Ele vai alterar a estrutura química do DNA, né? Então, alterando essa estrutura química, ele cria um sítio para um sítio que, por exemplo, uma adenina ao invés de uma citosina. Então, ele vai causar um aparelhamento por modificação da estrutura química do DNA. Já os agentes intercalares, eles são moléculas que copiam as bases. E elas não alteram a estrutura química, elas são inseridas no DNA. Certo? Então, eles alteram o DNA propriamente dito. O mau pareamento específico, ele é uma alteração na estrutura química. O agente intercalar, ele mimetiza, ou seja, ele finge ser um par de base e ele se insere no DNA. Então, você vai ter um DNA maior ou menor do que você teria originalmente. Ficou um pouquinho mais claro? Entendi, professor. Entendi. Agora, incorporação de análogos de base não seria mais ou menos isso também, com agentes intercalares? Sim, é bem semelhante. Bem semelhante. A única diferença aqui é que você... o análogo de... É que o análogo de base, ele não chega a mimetizar. Ele só é um composto similar à base nitrogenada, só que ele tem sítios diferentes de ligação. Entendeu um pouquinho da diferença? O análogo de base não é uma cópia da base, né? Ele é simplesmente um análogo. Ele é quimicamente similar. Entendi. Entendeu? Agora sim, valeu. Obrigado, professor. Mais perguntas, por favor? Aproveitem, gente. Então tá bom, gente. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá certo? Boa semana para vocês. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau, gente. Vou botar a apresentação, tá, gente, do slide? Tá bom, pronto. Tá tudo certo aí? Todo mundo vendo? Sim, dá para ver. Então, vamos lá, né? A gente tem aí, na primeira questão, esse quadro de pelagens das raças caninas, né? Então, a gente tem a pelagem TAM, que é aquela do Doberman, que tem aquela marcação dourada, né, na pelagem preta. O Collie, que com pelagem dourada. O Pastor de Shetland também é preto. O Eurasier, né? Também tem preto e prateado. E dourado também, né? Preto, prateado e dourado. E a pergunta é, com base no quadro, qual a hierarquia de dominância dos diferentes alelos? Então, eu fui separando por qual era o gene responsável e qual o genótipo. Então, a gente dá para ver que o preto é determinado pelo alelo azinho, tá? E ele é recessivo a todas as outras, ou seja, para o indivíduo ser preto, ele tem que ser azinho. A pelagem TAM seria pelo alelo AT. O indivíduo ele pode ser homozigoto, como esse da raça do Doberman, ou heterozigoto, como o Pastor de Shetland, tá? Heterozigoto para o alelo
Azinho. Então, ele pode ser AT, Azinho. A pelagem dourada, determinado pelo alelo AY. Então, o AY, ele é dominante sobre todos os outros, tá? Então, o indivíduo dourado, ele pode ser homozigoto, heterozigoto para o alelo AT, para o Azinho, e para o alelo AW, que causa a pelagem prateada. A pelagem prateada, ela é dominante sobre o preto, né, e sobre a pelagem tan. Então, o grau de dominância seria o que está aqui na direita, né, o AY sobre todos os outros, ou seja, a pelagem dourada, que é dominante sobre todos. Depois dela seria a prateada, depois o tan e, finalmente, a pelagem preta. Certo? Ok? Tranquilo, prof. Então, vamos lá. No próximo exercício, a gente tem um heredograma, né, do grupo sanguíneo com dois fenótipos que são expressos, o do sistema BO e do sistema RH. Lembrando, né, eu botei esse quadro aqui embaixo, que eu tenho 4 grupos sanguíneos, com aglutinogênio e aglutinina. Eu botei aqui porque na questão ele fala em aglutinina, em aglutinina anti-B. Então, para vocês verem de quem é. Então, o anti-B é o sangue A, ok? Então, considerando que o pai de João é esse indivíduo aqui, apresenta somente aglutininas anti-B. Então, se ele apresenta aglutininas anti-B, ele é A, tá? Qual o seu tipo sanguíneo com o sistema BO? Então, ele é do grupo A. Qual a probabilidade de João ter uma irmã com o grupo sanguíneo O? Então, assim, a mãe de João é do grupo sanguíneo B, certo? E o pai do pai de João é do grupo sanguíneo A. Para ele ser CO, os pais têm que ser heterozigotos, porque o indivíduo O, ele é izinho, izinho. Então, sendo eles dois heterozigotos, ok? A probabilidade dele ser o grupo sanguíneo seria 25%. Ok? Professora? Diga. Eu não teria que multiplicar esse 25% pela probabilidade de nascer mulher? Bom, de ter uma irmã, sim, aí você multiplicaria para uma irmã, ficaria 12,5%. Sim, eu esqueci de pensar numa mulher. Eles adoram botar essas questões de mulher. Para ser mulher, teria que ser uma vez 1,5%. Isso, seria 25% vezes 1,5%. Eu só pensei no grupo sanguíneo. Tá, aliás, nessa questão, ela tem esse problema, né? A gente não tem como saber se eles são homozigotos ou heterozigotos. Porque se eles forem... não, tem sim, porque o indivíduo aqui, ele é B. Então, ele teria que ser, senão ele não poderia ser. Ele tem que ser heterozigoto, porque esse aqui é só B. Senão, eles seriam todos AB. Tem sim. Não entendi, prof. Não, é porque eu estava pensando comigo, porque pensando só em João. João sendo AB, eu não tenho como saber se os avós dele eram homozigotos ou heterozigotos, porque o pai poderia ser AB, certo? Se eles fossem homozigotos, o pai seria B, e tudo bem, um AB com B pode dar um AB também aqui. Mas se eu tenho um indivíduo que é só B aqui, tá? Se ele fosse AB e com B, eu não teria aqui um B. Então, por isso que ele é heterozigoto. Esses avós são heterozigotos. Então, é isso mesmo, 25%. Ok? Então, não é 25%. Não, tá certo. Não, tá como tá. Tá certo, como tá.
exatamente aqui, certo? Seria... Para reclamar um problema ou sugerir recursos. Ok? Então, vamos lá. Agora, considere que João nasceu com eritroblastose fetal e que sua mãe está grávida. Explique por que existe a possibilidade de o futuro irmão de João também apresentar a eritroblastose fetal. Então, eu botei para vocês lá, para vocês verem, é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal. Ela se manifesta quando a incompatibilidade sanguínea é referente ao RH entre mãe e feto, ou seja, quando a mãe é negativa e o feto positivo, certo? Eu botei aqui também a genética do sistema RH. Então, o RH positivo é dominante sobre o RH negativo. Para ele ser negativo, ele tem que ser homozigoto, e o positivo pode ser homozigoto heterozigoto. Então, o pai de João é RH positivo e a mãe é RH negativo. Portanto, sempre irá existir a probabilidade de outro filho apresentar o problema em gerações subsequentes. Os problemas serão mais prováveis. Por quê? Na segunda gestação em diante, existe uma probabilidade maior ainda do indivíduo apresentar problema, porque existe a sensibilização. Na primeira gestação, pode até ser que não tenha uma sensibilização, porque essa sensibilização se dá pela troca de sanguínea, certo? Pode ser que se houver, haja uma reação pequena, mas na segunda gestação, a probabilidade de problema ela é muito maior. Ok? Pediram para você explicar a letra A de novo. A letra A, voltando aqui. Então, eu tenho aqui João, que ele é AB, certo? A mãe dele é B. Então, para ele ser AB, tem que vir um A daqui, né? Então, esse indivíduo aqui tem que ser um A. Se eles forem homozigotos, os dois, os avós, ele com certeza seria B. Porque aqui eu teria IA, e B. E aí, 100% da progênie teria que ser AB. Certo? Ok? Ok, pronto. Pronto. Se eles forem heterozigotos, você vai ter, na progênie, indivíduos AB, A, B e O. Certo? Porque a pergunta é assim, qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? Se eles não forem heterozigotos, a probabilidade é 0. Não poderia ter nenhum indivíduo com grupo sanguíneo O. Porque se eles seriam AB, e esse aqui B, mesmo que ele fosse heterozigoto, não teria grupo sanguíneo O nenhum. Então, a probabilidade seria 0 se os avós não fossem heterozigotos. Se eles forem heterozigotos, então a probabilidade de ter um grupo sanguíneo O é 25%. Tá? E o grupo sanguíneo da questão do sistema BO do pai de João, esse aqui tem que ser... ele tem aglutininas do sangue tipo A, então ele é A. Tá? Porque se esses fossem homozigotos, ele seria AB, mas ele só tem aglutinina anti-B, então ele é do grupo sanguíneo A. Ele é A, o pai de João é A. Então, a mãe de João é B, então ele pode ser AB. Mas eles são heterozigotos. Por que eles são heterozigotos? Porque ele tem uma filha aqui que é B. Ok? A terceira questão. Eu tenho um alelo Bzão, que é responsável pela produção desse peptídeo. E o alelo Bzinho por outro peptídeo. Tá? O fenótipo Bzão dá esse indivíduo todo vermelho aqui. Já o fenótipo Bzinho, dá um indivíduo branco, sem cor. E o heterozigoto, ele seria um indivíduo intermediário, né, entre o vermelho e o branco. Aí a figura acima descreve a interação alélica dominante. Não, porque se fosse dominante, esse indivíduo aqui seria todo vermelho também. Tá? Eu tenho aqui uma dominância incompleta. Certo? Porque
o indivíduo heterozigoto, ele consegue produzir os dois... aliás, aqui ele tem os dois substratos, então ele seria aqui codominância, tá? Porque ele produz o substrato pelo alelo Bzinho e o substrato pelo alelo Bzão. Ok? E o segundo ele também pergunta se é uma tipo dominância. Não, né? Também, aqui, ó, interessante é que aqui eles são complementares. O indivíduo B1 produz um peptídeo, que é desse estilo aqui, o B2, o outro peptídeo aqui, e o indivíduo heterozigoto, ele vai produzir uma cor completa, por quê? Porque aqui cada um desses produz um quadradinho. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho uma sobredominância, porque ele vai no heterozigoto, eu tenho a produção dos dois peptídeos e o fenótipo ele é superior aos dois homozigotos. Então, perceba a diferença. Aqui, eu tenho também um indivíduo heterozigoto e o fenótipo dele, ele é intermediário. Aqui é codominância. E nesse daqui, eu tenho também um heterozigoto, porém o fenótipo é superior a ambos os homozigotos. Então, aqui eu tenho a sobredominância. Deu para entender? Sim, Pro, agora que eu entendi. Massa, entendi. Pronto. Então, tá, eu tenho lá, desculpem, aqui, dominância com a codominância, né? E aqui a sobredominância. Então, vocês percebam a sutileza. Você tem aqui o indivíduo heterozigoto que produz os dois peptídeos, porém, fenotipicamente, ele tem um fenótipo intermediário. E o segundo exemplo, eu tenho também o heterozigoto produzindo os dois peptídeos, porém, de forma em que o fenótipo do heterozigoto é superior aos dois homozigotos. Interessante esse exercício, eu gostei bastante da forma com que ele apresentou. Então, vamos lá, próximo. Uma espécie animal, a pelagem é determinada por uma série de alelos múltiplos, que apresenta a seguinte ordem de dominância. O alelo Azão é dominante sobre o A1, A2 e sobre o alelo Azinho. O alelo Azão condiciona a pelagem preta e é letal em homozigose. Eu até me esqueci desse letal. Então, aqui, essa questão aqui depois está errada, a resposta, depois eu modifico. O alelo A1 condiciona pelagem marrom, o alelo A2 pelagem creme, e o alelo Azinho condiciona pelagem albino, né? Então, qual o fenótipo de um animal cujo genótipo é A1 Azinho, ele é marrom, certo? Porque o Azinho condiciona pelagem marrom e é dominante sobre o Azão. Quais os possíveis genótipos de um animal com pelagem creme? Então, creme ele pode ser A2A2 ou A2A. Ok? Na letra B, o macho A1 foi cruzado com a fêmea A2 e está gestando um filhote. Qual a probabilidade desse filhote nascer preto e qual a probabilidade desse filhote nascer uma fêmea marrom? Então, assim, se eu tenho esse cruzamento aqui, eu tenho um azão, um azão A2, um azão A1 e um A1 A2. Eu esqueci aqui que o azão é letal, né? Então, a probabilidade de nascer preto é 2 em 3. E a de nascer fêmea, portanto, seria 1 em 3 vezes 1,5, portanto, que seria 1/6. Deixa eu salvar aqui. Então, eu teria preto, que seria 2, esses dois aqui, esse não, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, que ficou aqui. Azão A2. Né? Então, esse daqui seria marrom e os outros dois, esses aqui, seriam pretos. Ok?
Outra próxima questão. Um casal suspeitou que sua filha foi trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso. Sabendo que o registro do hospital indicava o nascimento de 6 meninas na mesma data, para esclarecer a suspeita, foram realizados exames de sangue do sistema BO e RH, todas as meninas, designando-se por uma suposta filha do casal, e por 2, 3, 4, 5 e 6 as demais crianças. Obteve-se o resultado a seguir. O sistema RH é determinado por um par de alelos com dominância completa. O alelo Rzão é dominante, o Rzinho é recessivo. Bom, em relação ao RH, o indivíduo 1 poderia ser filho dos pais, né? Porque se esse for negativo e negativo, então o indivíduo teria que ser negativo com certeza. Ok? Porém, ele não poderia ser do grupo sanguíneo O. Porque, mesmo que a mãe fosse heterozigota, A e A, Izinho, o pai, ele não tem um alelo Izinho. E o grupo sanguíneo O, ele é recessivo. Então, ele realmente, essa criança não pode ser filha dos pais, desse pai e dessa mãe. Em relação a quem pode ser, eu posso ter, né, do filho do 3, do 4 e do 5. Por quê? São os negativos. Eu não poderia ter 2, porque eles são positivos, e nem do 6. Já o 3, 4 e 5 eu posso. E olhando aqui pela combinação, esses 2 aqui, eles podem ter filhos A, B ou AB. Certo? E aí a pergunta, qual a probabilidade de uma criança com tipo sanguíneo AB, eu acasalando, né, aqui, IA. E esse aqui é IA. Eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto. Com o indivíduo AB, eu teria 1/4 no caso do homem ser heterozigoto e 50% se for homozigoto. Tá? Se ele for heterozigoto, ele seria IAI, e aí a progênie seria essa aqui, ó. Se fosse heterozigoto, eu teria IAI e IBI. Se for homozigoto, esse aqui seria IAB, seria também AB. Professora? Diga. Não seria a mãe? Hã? Não seria a mãe que, tipo, tem probabilidade de ser heterozigota e homozigota? A mãe. Isso, a mãe. Ela que pode ser heterozigota ou homozigota. Ah, tá. Obrigada. Aqui é a mulher. Isso, desculpem. Da mulher ser heterozigota e 50% se for homozigota. E as crianças a 3, 4 e 5. Tá? Que poderiam ser filhas do casal. E nessa questão eu peço desculpa, né, gente, que na hora que eu copiei o enunciado, eu esqueci, ele copiou sem a dominância correta aqui. Como eu tinha dado na aula, depois eu não quis, isso aqui estava no slide da aula. Então, a dominância é selvagem, chinchila, himalaia e albino. Então, se eu considero o cruzamento do macho, chinchila, né? Com a fêmea himalaia, quais os possíveis descendentes desse cruzamento? Então, eu tenho aqui, ó, de uma fêmea selvagem, aqui, com esse genótipo, e uma fêmea himalaia. Então, a progênie seria selvagem ou chinchila. Ok? Voltando aqui. Então, eu tenho Czão, CH, da selvagem, Czão, azinho, selvagem, CH, CH, chinchila, e CCH, chinchila também. Então, os fenótipos seriam selvagem e chinchila em igual proporção. Ok? Alguma dúvida a mais? Pronto. Na hora de fazer a questão, eu acabei considerando uma ordem diferente. Teria algum problema? Tem. Porque essa ordem é a ordem de dominância. Mas pronto, não tem problema em relação ao ponto da questão, não. Porque eu vou considerar fazer ou não fazer o exercício. Mas numa prova teria. Tá? Só que na prova, o enunciado teria que estar correto.
Quer dizer, é porque saiu a cópia tá errada. Agora, no nosso slide tem o grau de dominância certinho. Se você olhar, certo? Eu tenho lá selvagem, chinchila, himalaia e albino. Tá bom. Eu olhei é porque eu achei que a senhora tinha mudado a ordem para, sei lá, ser mais desafiador para a gente para fazer. Não. Ouça, Mas pessoal, foi interessante, Rafael, falar de mutação, porque justamente tem a ver com alelos múltiplos, né? Como é que surgem esses alelos que inicialmente o selvagem, porque ele só tinha pelagem selvagem, e posteriormente você tem outras pelagens que surgem justamente dessa mutação. Até um negócio de espécies, se os coelhos podiam ser de espécies diferentes, né? Não, não pode, né? Porque se eles se cruzam entre si, você não pode ter acasalamento de indivíduos de espécies diferentes, porque não há o pareamento de base. Então, o que é que aconteceu aí? Não é espécie diferente, é a mesma espécie, porém com alelos múltiplos para essa característica. Entendi, Pro. Obrigada. Nada. Então, deixa eu parar aqui. Pro, a senhora pode voltar na questão anterior, por favor? Posso. Nessa, diga. Isso. Eu não entendi, talvez eu fiquei confuso ou esqueci. Mas se a mãe ela fosse heterozigota, ela não seria AB? Não, heterozigota para o alelo I, Izinho. Ah, entendi. Certo? Entendi. Heterozigota para o alelo Izinho. Ela pode ser homozigota, IA ou IAI. Entendi, Pro. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Vou voltar aqui. Ok? Tudo certo, então? Por mim, ok, Pro. Tudo certo, Pro. Então tá, gente. Qualquer coisa é só chamar, tá? Valeu, Ok. professor, é nóis. Não, Obrigada, vou parar. Pro. Boa tarde. Boa tarde, vou parar a gravação. Tchau, tchau.